está no ar. Pode começar. Boa noite a todos. Estamos aqui com mais uma palestra semanal, hoje com o Davidson Lemela, né? Terapeuta de vidas passadas, e sempre nos traz uma palestra com um tema oportuno, né? Hoje ele vai falar se o mal existe. E nós vamos nos preparando para iniciar essa tarefa, como nos recomenda a doutrina espírita, sempre antes de qualquer tarefa, elevarmos o pensamento a Deus. E assim o fazemos. Vamos unir os nossos pensamentos. Senhor Jesus, traze até nós a tua bênção de paz e de harmonia. Permite, Senhor, que uma vez mais os bons espíritos venham nos assistir, que eles encontrem acesso em nossos corações. E assim, Senhor, que possamos estarmos abertos às influenciações benéficas dos bons espíritos, que eles possam envolver o nosso irmão Davidson nesse momento para as nossas reflexões da noite de hoje. Que o teu amparo possa nos brindar mais essa noite. Que assim seja. Então, com a palavra, o nosso irmão Davidson Lemela. Boa noite. Boa noite a todos, meus amigos, meus confreiras e confrades que estão nesse momento nos assistindo. Estamos aqui através das redes da internet, trazendo a nossa contribuição para a divulgação e explanação das ideias espíritas, e eu gosto muito de conjugar o espiritismo com a psicologia, porque eu acho que um está ligado ao outro. E hoje, então, nós vamos conversar sobre a questão do mal, né? O mal que campeia no nosso planeta, o mal que está no coração das pessoas, o mal que existe. Se ele existe mesmo, se ele é verdadeiro, é real ou não. Nós vamos conversar sobre isso. Evidentemente, eu acredito que ninguém tem dúvidas com relação à existência do mal. Você perguntar para qualquer pessoa, ela vai te indicar uma série de situações e de atitudes, né, das pessoas que estão fazendo mal. Mas será que o mal em si existe mesmo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. E eu estou aqui com meu amigo, meu guru, Florencio, que vai participar comigo dessa conversa, né? E eu vou iniciar, Florencio, a nossa conversa hoje. Eu vou iniciar trazendo umas notícias. Eu vou ler aqui algumas notícias. São notícias pouco alvissareiras, mas são notícias que nós ouvimos todos os dias na televisão, no cinema, na rádio, nas conversas, né? E eu vou iniciar a nossa conversa dando essas notícias para vocês, porque ela vai suscitar o nosso tema. Muito bem, então vamos lá. Em janeiro de 2010, há exatamente 10 anos, um terremoto de magnitude 7 atingiu o Haiti. O centro do abalo sísmico foi na península de Tiburon, que fica a 25 quilômetros da capital do país. 3 milhões de pessoas foram atingidas pelo cataclismo e quase 200 mil mortes. Entre janeiro e junho de 2019, os danos materiais causados por 370 grandes catástrofes naturais a nível mundial chegaram a cerca de 42 bilhões de dólares de prejuízos, com quase 5. O homem-bomba
pertencente ao grupo Estado Islâmico, matou 63 pessoas e feriu 200 em uma festa de casamento na cidade de Cabul, capital do Afeganistão. São notícias tristes. São notícias que nos deixam constrangidos, que nos deixam preocupados. E em vista dessas notícias, que a gente tem ouvido frequentemente, eu faço uma pergunta. Como eu tenho hoje, como assistente aqui visual, somente o Florencio, quando eu faço essa palestra no centro, eu pergunto para o público, né? Mas como o público hoje eu não posso perguntar, porque eu não estou ouvindo eles, mas eu estou ouvindo e vendo o Florencio. Então eu vou fazer uma pergunta para o Florencio. Em vista dessas notícias que eu citei aqui, e outras tantas notícias ruins que a gente ouve todos os dias, Florencio, eu quero te fazer uma pergunta. Você acha que o mundo melhorou? Claro que o mundo melhorou. Se a gente olhar para trás, as pessoas em que, na França, lá pelos anos 700, as pessoas se reuniam, faziam uma fogueira e jogavam um gato em cima para se divertir com seus berros. Imagina se hoje fôssemos fazer isso. O mundo ia cair sobre nós, né? Então você acha que... pode falar. As pessoas melhoraram, é que as pessoas só veem as tragédias, porque um jornalista certa vez disse o seguinte: notícia boa para mim é notícia ruim. Porque notícia boa não dá ibope, né? Então, você sabe que eu já fiz essa palestra em vários centros, né? E eu me lembro, antes de começar esse isolamento, eu fiz essa palestra num centro, e é a mais recente que eu me recordo. E você sabe que todas as vezes que eu faço essa palestra, Florencio, eu faço essa pergunta para o público. Depois de ler essas notícias, né, e falar sobre o nosso planeta, sobre as coisas que estão acontecendo, eu viro para o público e pergunto: vocês acham que o mundo melhorou? Florencio, inacreditável. A maioria das pessoas eu vejo balançando a cabeça assim. Você sabe que as pessoas não acham que o mundo melhorou? E a gente ouve frequentemente, Florencio, a gente ouve as pessoas falando assim: na minha época que era bom, né? Quando eu era jovem, eu saía na rua, eu não me preocupava com assalto, eu não me preocupava com bandido, né? Eu saía tranquilamente, saía de madrugada, pegava aquele ônibus noturno que tinha. Não, hoje não. Hoje eu fico trancado dentro de casa, coloco câmera de segurança, pago o fiscal, o segurança para ficar passando na frente da minha casa para me proteger. Antigamente que era muito melhor. As pessoas costumam dizer isso. E eu fui fazer uma palestra nesse centro, né, antes do isolamento, e o dirigente do centro, claro que eu não vou dizer o nome do centro, né, mas o dirigente do centro sentado assim num canto, numa cadeira, sentado, e eu vi só a cabecinha dele assim. Que o mundo não tinha melhorado, Florencio. Qual a pergunta que você acha mais importante do mundo? A pergunta é: afinal, quem somos e para onde vamos? A pergunta mais importante do mundo, Florencio, é: Deus existe? E eu vou dizer uma coisa para você. Dependendo da sua resposta, né? Dependendo daquilo que você acredita, é aquilo que vai ditar a sua vida, a sua felicidade, a sua alegria, a sua paz no coração. Então as pessoas, se você sair por aí, Florencio, perguntando, as pessoas vão achar que o mundo não melhorou. Mas o mundo melhorou muito.
Eu comprei um livro, Florencio, que eu queria estudar sobre o assunto. Você sabe que eu sou um cara que gosta de estudar, pesquisar, né? Eu vou editar o meu terceiro livro. Né? Esse meu terceiro livro se chama Demônios ou Hormônios? Eu falo sobre vários assuntos. Inclusive, o subtítulo do livro é Temáticas Psicológicas para a Nova Era. Então, eu abordo sobre depressão, eu falo sobre ansiedade, eu falo sobre pânico, eu falo sobre suicídio, eu falo sobre vários assuntos que são bastante atuais. E, então, eu comprei um livro, porque eu queria pesquisar sobre o assunto, e esse livro, ele foi me indicado por uma pessoa que também é um estudioso. E esse livro, ele tem 950 páginas, é um livro dessa grossura, assim. E ele se chama The Better Angels of Our Nature. Quer dizer, Os Anjos Bons de Nossa Natureza. É o nome do livro. Ele foi escrito por um neurocientista americano. Inclusive, esse neurocientista, ele é considerado um dos cientistas mais importantes da atualidade. Ele se chama Steven Pinker. Ele é catedrático da Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos. Então, ele escreveu esse livro, que tem como título Os Anjos Bons de Nossa Natureza. E o subtítulo do livro é A Tendência Marcante do Homem em Evoluir, em se melhorar. E o homem exibe essa tendência marcante de nós nos melhorarmos. Então, esse livro é o resultado, Florencio, de uma pesquisa que ele realizou durante 15 anos. Por isso que o livro dessa grossura. E durante 15 anos ele pesquisou o índice de violência e a taxa de homicídio no planeta, na Terra. Você sabe que uma forma de você avaliar, né, o progresso social de uma sociedade é você medir o índice de violência e a taxa de homicídio. E ele, então, fez uma pesquisa histórica. Porque, não sei se você sabe, a Europa, ela faz essa estatística de índice de violência e taxa de homicídio desde o século XIV. O Brasil só faz há 50 anos. Então, ele pesquisou em todas as informações, pesquisas que fizeram ao longo da história sobre a evolução humana, e ele, então, enumerou uma série de dados que ele compilou para mostrar e provar o quanto nós melhoramos, o quanto o planeta evoluiu, o quanto a sociedade se melhorou. Então, ele diz aqui alguns itens para confirmar a hipótese dele de pesquisa. Os índices de criminalidade e as taxas de homicídio vêm caindo exponencialmente. Está lá no livro as pesquisas que ele fez. Os genocídios dos anos 1990 e 2000, os genocídios dos anos 1990 e 2000, mataram 1/10 do que mataram os que ocorreram no início do século XX. 1/10. O terrorismo era 5 vezes maior na Europa nos anos 70 do que é hoje. Nunca nós vivemos um período de paz tão grande entre as grandes potências. E, por fim, formas de violência contra as minorias, como, por exemplo, ataques a negros e homossexuais, por exemplo, estão em queda vertiginosa nos últimos 50 anos. E aí ele vai explanando, vai falando da China, fala de outros países, fala das pesquisas, e o livro tem uma pesquisa vasta, demonstrando, na verdade, o quanto que a sociedade melhorou, o quanto que nós evoluímos. E ele, então, mostra a tendência natural que nós temos, ser humano, para crescer, para evoluir. É óbvio que o nosso processo de evolução, Florencio,
ele é contínuo, mas ele não é linear. Entende? Ele não é linear. Ele é como se fosse assim, ó. Então, se você medir, né, o progresso da humanidade, da sociedade, num período pequeno, você pode se confundir e achar que eles estão piorando. Mas se você medir ao longo da história, você vai perceber nitidamente o progresso que está sendo realizado. Bom, se então nós progredimos, certo? Se nós evoluímos, como demonstra até, inclusive, essa pesquisa, porque o cara não é nem religioso, ele é um cientista, ele trabalha em cima de dados estatísticos, números, matemática. Então, se nós nos melhoramos, se nós evoluímos, então o que nós estamos fazendo está certo. Está dando certo. Talvez nós pudéssemos ter evoluído mais em menos tempo. Tanto que o professor Hermínio C. Miranda, ele diz num livro dele, Memória e o Tempo, ele fala uma coisa importante. Ele fala assim, no futuro, quando forem fazer um estudo sobre os maiores e grandes erros da humanidade, um deles, talvez até o maior, vai ter sido abandonado a crença na reencarnação. Então, eu acredito que se nós não tivéssemos abandonado a crença na reencarnação, lá nos primórdios, né, do cristianismo, talvez nós tivéssemos adiantado uns 200, 300 anos. Ele mesmo diz isso, que nós estaríamos atrasados uns 200, 300 anos. Mas nós evoluímos, nós crescemos. Então, se nós crescemos, né, nós estamos fazendo as coisas mais ou menos certas. Certo? Nós estamos crescendo, evoluindo. Então, se nós estamos melhorando, se nós estamos evoluindo, uma outra pergunta que surge. Tá? Uma outra pergunta que surge. O mal existe? Então, eu pergunto para o doutor, professor Florencio, que eu considero meu guru. Eu pergunto para o Florencio, você acha, Florencio, que o mal existe? Eu acredito que o que existe é a ignorância. Alguém já, certa vez, disse que a minha ignorância é muito maior que a minha sabedoria. Eu tenho muito mais que aprender do que para... Mas é verdade, você acertou na mosca. Porque, na verdade, Platão, né, há 2.400 anos atrás, ele disse o seguinte, só existe um bem, a sabedoria. E só existe um mal, a ignorância. Então, o mal não existe. O que existe é a ignorância do bem. Então, eu vou provar para você que o mal não existe. Vou provar agora aqui, filosoficamente. Você sabe que fizeram uma pesquisa que foi encomendada pelo governo, se não me engano, suíço. E essa pesquisa foi realizada pelaquela agência Thomson Reuters. E foi realizada em 84 países. Não, em 23 países. Essa pesquisa foi realizada em 23 países. E essa pesquisa, ela demonstrou o seguinte, que 84% das pessoas, olha só, Florencio, 84% das pessoas acreditam em Deus. Puxa, é um número fantástico, né? Ou seja, a grande e esmagadora maioria da população acredita em Deus. O Brasil, olha só, o Brasil está em segundo lugar, aliás, em terceiro lugar, daqueles que mais acreditam em Deus. E em segundo lugar, daqueles que mais creem nas vidas passadas, em vidas futuras. Bom, aí surge uma contradição, Florencio. Uma contradição realmente absurda. Se as pessoas acreditam em Deus, acreditam que Ele existe, por qual motivo nós vivemos o nosso dia a dia como se Ele não existisse? Então, o mal existe. Nós não podemos, Florencio, saber quem é Deus. Podemos? Eu me lembro de uma coisa que você me ensinou há 40 anos atrás. Tu tá velho, hein, Florencio? Na época da... alcançando
Não vou alcançar nunca. Na época da mocidade, nós frequentávamos, que para quem não sabe e estiver nos assistindo, nós frequentávamos a mocidade do Centro Espírita Manuel Gonçalves. Essa mocidade se chamava Jesus, Juventude Espírita Sublime Semeador. Eu frequentei essa mocidade, sei lá, uns 6 anos, 7. Eu só parei de frequentar quando ela deixou de existir, porque o presidente do centro expulsou o Florencio do centro. E aí nós fomos atrás do Florencio. E o Florencio foi para outro centro, nós fomos atrás do outro centro. Então, o Florencio falou, você me falou uma coisa, Florencio, uma vez, lá na mocidade, eu nunca mais esqueci. Você falou assim, nós não podemos saber quem é Deus. Nós não podemos saber. Porque Deus é uma coisa muito, muito, muito abstrata, muito intangível, muito incompreensível para nós. Não dá para saber quem é Deus. Tanto, Florencio, que a primeira pergunta no Livro dos Espíritos, a primeira pergunta, qual é? O que é Deus? Né? Tanto que os espíritos, né, tanto que Kardec, ele nem personifica a pergunta, ele despersonifica, porque ele pergunta o que é Deus, não quem é Deus, o que é. Aí os espíritos respondem que é a causa primária de tudo, a inteligência suprema e tal. Então, é o máximo que a gente pode saber do que é Deus. Então, nós não podemos saber quem é Deus, você falou para mim. Mas nós não podemos deixar de saber o que ele não pode deixar de ser. Tu lembra disso? Tu já nem lembra. Deus, né? Tu vê como tu lembra? Tu tá careca e tá velho, mas tu tá com a memória boa ainda. Porque a gente não para de falar essas coisas, né? Fala. Baseado nos atributos de Deus, é que muita gente vira ateu. Por quê? Por quê? Se ele é bom e justo, por que existe tanta maldade no mundo? Sionista. Por isso que eu vou explicar agora, filosoficamente, baseado nesses atributos, que o mal não existe. Então, nós não podemos saber quem é Deus, como explicou o Florencio há 40 anos atrás. Ele era novinho ainda, era cabeludo, né, na época. Então, ele explicou que nós não podemos saber quem é Deus, mas nós não podemos deixar de saber o que ele não pode deixar de ser, que são os atributos divinos. E quais são, assim, os principais atributos divinos? Onipotência, que é o poder supremo, o poder maior, o poder único, onipotência. Onipresença, ou seja, Deus está em todos os lugares, está presente em todos os lugares, dentro de mim, fora de mim, no planeta, nas estrelas, na minha molécula, no meu átomo, todos os lugares está presente. Por isso que o humorista lá do Ceará falou que o único problema de Deus é que ele não tem para onde ir. Vou anotar aqui para contar em palestra. Deve estar angustiado, então, né? Não tem para onde fugir, né? Porque ele é onipresente, né? Então ele está em todos os lugares. Um outro atributo, onisciência, né? Sabe tudo. Esperto, ele sabe tudo. Conhece tudo. Aquele secreto pensamento que você tem, aquele pensamento que você tinha naquela vida, lá na Idade Média, que você era aquele padre, né? Então, aquele pensamento que você tinha dificuldade até de revelar para você mesmo, ele sabe. Ele tem consciência desse seu pensamento. Então, Deus é onisciente. Ele sabe tudo. E Deus também é infinitamente justo, infinitamente bom e infinitamente misericordioso. Muito bem. Esses são os principais atributos de Deus. Certo, Lourenço? Então a gente começa a questionar a questão do mal. Então, assim, o mal, se eu acredito na existência do mal, que o mal existe, então se o mal existe, ali onde está o mal, olha agora esse raciocínio, Florencio.
Veja se eu estou certo. Ali onde existe o mal, Deus não pode estar. Porque Deus é amor, é justiça, é bondade. Né? Deus é todos esses atributos. Então, onde está o mal, Deus não está. Ali não está Deus. Se Deus não está naquele lugar onde está o mal, então ele deixou de ser onipresente. Então ele não está em todos os lugares. Porque ali onde está o mal, Deus não está. Certo? E se ele não está ali... É o argumento dos ateus. Aquele que parte com o ateísmo, considera isso aí. Então, se Deus não está ali, Florencio, onde está o mal, Deus não está ali, então ele deixou de ser onisciente, porque ele não sabe o que está acontecendo ali. Aí então, nós ficamos num conflito. Ou eu acredito no mal, que o mal existe, eu abandono Deus, como fazem os ateus, né? Os agnósticos, então eu fico com o mal e rejeito Deus. Deus não existe. Porque se existisse, né, ele não existiria o mal. Certo? É assim que pensam os ateus. Certo? Mas eu prefiro ficar com Deus. Então, se eu preferir ficar com Deus, eu tenho que entender o mal. O que é, então, o mal? O mal não existe em si, Florencio. Na verdade, como nós falamos no comecinho, você até que falou, que lembrou, você acertou na mosca. Na verdade, o mal não existe em si. Ele é só a ignorância do bem. Porque ali onde está o mal, existe o bem também. Não pode existir o mal sem o bem. Impossível, inimaginável isso. Ali onde tem o mal, também tem o bem. Não existe nada, absolutamente nada, que ocorre conosco, com as pessoas, o mundo, o planeta, nem essa epidemia, nada disso ocorre sem que seja para o nosso bem. Porque senão Deus não existiria. Aí eu me tornaria ateu. Então, como eu entendo que esses atributos são pertencentes a Deus, então eu tenho que entender o mal. O mal não existe. O mal é só a ignorância do bem. E aí a gente fica imaginando quantas pessoas, né, devem acreditar no mal. Se você perguntar para as pessoas, é claro que tem o mal. Uma pessoa, quando comete um crime, uma pessoa, quando rouba milhões, uma pessoa, quando ela mente, quando ela engana, quando ela trai, quando ela abandona, ela está cometendo o mal. Não está? Ela está cometendo uma injustiça. Frequentemente as pessoas são injustas. Mas veja bem, veja se eu estou certo, Florencio. Se eu cometer uma injustiça, e essa injustiça atingir alguém, e essa pessoa, por exemplo, sofrer por causa da minha injustiça, eu cometi uma injustiça. E é óbvio que eu vou ter que responder por isso. Mas essa pessoa não foi injustiçada. Porque se alguém sofresse ou passasse por qualquer coisa que não merecesse, que não estivesse dentro dos seus compromissos kármicos, evolutivos, então Deus não existe. Então nós não passamos por nada, absolutamente nada, que não seja para o nosso bem. Eu me lembro, Florencio, de um grande filósofo. O filósofo era um personagem da novela das 6, da Rede Globo, Eta Mundo Bom, personagem Candinho. Durante várias vezes na novela, ele reproduziu. Hã? Está sendo rever. Às 16 horas. Está reprisando. Então, ele dizia assim, tudo que acontece de ruim é para melhorar. Tudo que acontece de ruim é para melhorar. Então, tudo isso que nós estamos passando agora, essas dificuldades todas com essa epidemia, as pessoas que estão desencarnando, famílias, né, com pessoas doentes, com pessoas internadas, esse sofrimento todo, o desemprego, a carestia, todas essas dificuldades que estamos passando é para o nosso bem. Pode ser que você não enxergue
ali onde está o bem, mas eles têm que estar ali. Né? Então, onde tem o mal, tem que ter o bem junto, porque não existe o mal que não seja para o nosso bem. Eu costumo dizer assim, Florencio, não existe bala perdida. Porque se uma bala disparada por um revólver inadvertidamente atingir uma criança, não morreu inocente. Por mais doloroso que seja isso, por mais terrível que seja, ninguém pode sofrer se não precisar sofrer. Ninguém vai passar por nada que não precise passar. Então, se um projétil inadvertidamente atingiu uma criança e ela veio a desencarnar por conta disso, alguma coisa havia de que ela precisasse talvez passar por uma situação como essa. Porque o delinquente ou o policial, inadvertidamente, pode ter cometido uma injustiça. E essa injustiça tirou a vida de uma criança. Mas essa criança, ela não foi injustiçada. Porque não existe injustiça. Só existe amor. E é isso que a gente precisa colocar no nosso coração. Acender a nossa fé. A nossa certeza de que Deus realmente está no leme. Não tem nada errado, está tudo acontecendo certinho como tem que acontecer para o nosso bem. Então era isso, Lourenço, que eu queria dividir com vocês hoje. Eu não sei se eu consegui provar isso. Então, isso me faz lembrar uma terapeuta hospitalar, uma psicóloga hospitalar, que visita doentes terminais. Ela visitava crianças também que estavam prestes a desencarnar. Sim. E o menino de 9 anos pergunta a ela, por que as crianças morrem? Aí ela pergunta, o que os teus pais te disseram? O que os meus pais me disseram não interessa, quero saber o que as senhoras querem me dizer. A criança... Aí ela percebeu que aquela criança está fazendo um questionamento de profundidade, né? Ela foi criança. Existe espírito imortal ligado a um corpo em desenvolvimento, como também não existe idosos. Existem espíritos imortais ligados ao corpo que está envelhecendo. Exatamente. Nós não somos vítimas, nós estamos ligados aos nossos débitos e às nossas experiências. Também existe sofrimento que foi escolha do espírito para que ele possa evoluir. Lá no livro Céu e Inferno tem uma passagem dessa natureza que o espírito, para acelerar o seu desenvolvimento, resolveu passar por uma situação difícil de sofrimento. E era um indivíduo que ele pedia que o médico desse o remédio para dormir, para que o seu gemido não incomodasse os vizinhos. Caramba! Era um grau de compreensão. Pensa que aquela pessoa ele é atrasada e, no fim, é aquele espírito iluminado que desaparece mais tarde. Você se lembra daquele caso de um menino cujo ele estava com os pais no carro e o carro foi assaltado. E os ladrões fugindo com o carro, o menino ficou preso no cinto de segurança e foi arrastado. Foi arrastado pelo carro, assim, em movimento, assim, quase 1 quilômetro, assim. E quando eles pararam o carro, o menino já estava todo esfolado e morto. Aí foi uma consternação geral, né? Nossa, eles queriam até linchar os assaltantes, eles foram presos, né? Ficaram detidos lá sob custódia. E os pais da criança, você lembra desse caso? Não lembra? Me lembro desse caso aí, né? Tu lembra do que aconteceu depois? O menino, passado um tempo, né? O menino deu uma comunicação, o espírito, né, desencarnado, deu uma comunicação no centro aí, né, da cidade do interior, e essa carta, dessa comunicação, chegou nas mãos dos pais, né, que nunca nem tinham estado naquela cidade, e aí os pais acabaram divulgando essa carta, que teria sido escrita pelo espírito, né, que tinha desencarnado naquelas condições. E ele pegou e contou, né, que, na verdade, foi uma escolha dele desencarnar daquela forma, trágica, dolorosa, porque num passado bem remoto, lá na época da Roma Antiga, ele era um ilustre, acho que um senador, uma pessoa ilustre lá da Roma, dos Estados Romanos, e ele apreciava ver os bandidos amarrados nas bigas e serem arrastados nos circos, né?
Era um prazer para ele assistir aquelas coisas. E, inclusive, ele diz na carta que uma das pessoas que ele arrastou naquela briga foi a mãe dele, na vida atual. Era a mãe dele, que já o havia perdoado, já se tornaram amigos, e ela, então, concordou em recebê-lo como filho para que ele passasse por aquela situação que ele mesmo havia escolhido. Quer dizer que os delinquentes, os bandidos, cometeram uma injustiça fazendo aquilo. Mas o menino que morreu daquela forma não foi injustiçado. Existia uma razão para que tudo aquilo acontecesse da forma como aconteceu. Então, só a crença profunda, né, em Deus e nos seus atributos vai dar essa paz no coração de ter a certeza absoluta que nós estamos no nosso melhor momento e construindo o nosso futuro. Então é isso, Lourenço. Mas valeu, uma boa reflexão, não é? Deixar todo mundo pensando, né? Deus que tudo está certo, né? Tudo dá certo. Eu costumo dizer assim, toda história tem que acabar bem. Não existe história que não acabe bem. Se uma história não acabou bem, é porque a história não chegou no final. Ela vai chegar ainda, porque ela tem que acabar bem. Tem que acabar bem. Né? Então é isso aí. Então, alguém disse que não existe doença, existe doentes. Exatamente. Todo mundo era leproso, todo mundo era tuberculoso, todo mundo era canceroso. Existe aquele que pega e que não pega, né? É isso aí. Mas é isso aí. Então tá bom, Florencio. Uma boa reflexão para a gente entender que o mal não existe. Eu agradeço a oportunidade, né, de vocês terem convidados para essa live e poder estar dividindo com todos, né, esse tema para reflexão, porque é para as pessoas ficarem raciocinando, pensando sobre aquilo que a gente conversou aqui hoje, né? Certo? Falou, não existe injustiça, existem experiências. Olha, tem aqui a Márcia Franco Nogueira. Obrigado, Davidson e Sr. Florencio, por essa maravilhosa aula sobre a não existência do mal. Uma excelente noite de descanso para vocês. Muito obrigado. Durma bem, Florencio, tenha bons sonhos. Se você sonhar comigo, depois me conta. Tá certo? Tá legal. Vamos fazer uma prece para encerrar? Isso, claro. Senhor Jesus, nesse momento em que terminamos as nossas reflexões e que lembramos o martírio na cruz, as dificuldades para pregares o teu evangelho, já que não tinhas nenhum resgate de vidas passadas, mas queria mostrar que o sacrifício merece também ser vivenciado para que nós aprendamos contigo que servir é a honra que nos compete, que possamos aprender um pouco mais para que possamos servir melhor. Dá-nos, Senhor, a tua paz para que fiquemos com ela hoje, agora e sempre. Que assim seja. Obrigado a todos pela paciência de nos ouvir e refletir. Muita paz. Muita paz para vocês também. Pessoal, todo mundo, uma boa noite para todos. Tchau. Tchau, tchau.